Fala, galerinha do segundo ano! Tudo bem? Com a Prof tá tudo bem. E eu sei que com vocês também está bem, porque tenho certeza que Deus está cuidando de cada um de vocês. Bom, vamos recapitular o que aprendemos na aula passada. Só relembrar, né? Aprendemos sobre as notas musicais. Não sobre as notas, mas aprendemos as notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que são 7 notas, não é mesmo? Muito bem. Aprendemos também, falamos um pouquinho sobre o som e o silêncio. Hoje a Prof quer falar um pouquinho mais sobre o som com vocês. E o que é o som? O som é tudo aquilo que a gente pode ouvir. É tudo aquilo que chega aos nossos ouvidos. Então, qualquer coisa que a gente escute, nós podemos chamar de som. Muito bem. Temos também os sons agradáveis e os sons desagradáveis. Os sons que são bons aos nossos ouvidos e os sons que não são tão bons assim, que deixam nossos ouvidos ruins, né? Deixa nossos ouvidos até machucados. Bom, quais são os sons bons? São aqueles sons que a gente gosta de ouvir, uma música que a gente gosta de ouvir. O som de um passarinho é um som bom, né? E o som desagradável. Quais são os sons desagradáveis? São aqueles sons que machucam, né? Por exemplo, o barulho, quando passa uma moto assim bem barulhenta na nossa rua, é um som desagradável. Quando nós estamos lá no centro, que tem muito som de ônibus passando, é um som desagradável aos nossos ouvidos, né? E é importante também nós falarmos um pouquinho do silêncio. Bom, o silêncio, a Prof já falou que nem sempre a gente consegue ter o silêncio, né, total. Mas precisamos manter o silêncio em alguns lugares. E quais são esses lugares? Na igreja, né? Nós precisamos manter o silêncio. Precisamos manter o silêncio no hospital. Precisamos manter o silêncio na sala de aula, na aula do Zoom, precisamos manter o silêncio. E por que precisamos manter o silêncio nesses lugares? Bom, na igreja precisamos manter o silêncio porque as pessoas vão lá para falar com Deus. E não é lugar da gente ficar bagunçando, rindo. Então, na igreja precisamos manter o silêncio. E no hospital? No hospital, as pessoas vão para recuperar a saúde, porque elas ficaram doentes e precisaram ir para o hospital. E quando as pessoas estão no hospital, elas precisam de ter silêncio para poder descansar, para poder recobrar o ânimo e melhorar da saúde. E na aula do Zoom, nós precisamos ter silêncio, né? Porque precisamos ouvir a professora explicar a matéria, conversar com nós, né? E ouvir o que ela tem para nos dizer. Bom, nós também já aprendemos sobre as propriedades do som. Lembram? Timbre, que é o reconhecimento dos sons ao nosso redor. Aprendemos também a duração, que é longo ou curto, e aprendemos também a intensidade, quando é forte ou fraco, né? Lembra que a Prof deu o exemplo de quando nós estamos ensaiando no coral, quando a Prof pede para vocês cantarem mais forte, né? E quando a Prof pede para vocês cantarem mais fraco, né? E na duração, nós temos alguns sons que nós podemos identificar como longo e como curto. Na duração, curto, quais os sons que nós podemos identificar como curto? O latido de um cachorro, o miado de um gato, né? E um som longo, um despertador.
ele só para se nós desligamos ele, né? Um apito, né? O mugido de uma vaca é um som bem longo, né? Pois é. Na intensidade, se o volume é maior, nós chamamos de forte. E se o volume é menor, nós chamamos de fraco. E no timbre, como a prof já falou, é o reconhecimento que nós fazemos dos sons. Bom, nós temos também, que a prof já falou um pouquinho, sobre a família dos instrumentos, né? Hoje a prof vai falar um pouquinho sobre as cordas, a família das cordas. Mas nós temos 4 famílias: cordas, madeiras, metais e percussão. Na família das cordas, nós temos o violino, a viola, o violoncelo, o contrabaixo, que esses são instrumentos da orquestra. E os instrumentos populares, nós temos o violão, a guitarra, o ukelele, que é aquele violãozinho menorzinho, né? São esses instrumentos que nós temos, que eles são da família das cordas populares. E nós temos os clássicos, que são os que a prof falou: violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Na nossa próxima aula Zoom, a prof vai mostrar a foto de cada um para vocês, o som, e nós vamos fazer exercícios com a nossa percepção, para nós vermos os sons de cada instrumento, certo, galerinha? Um beijo para vocês, se cuidem, estudem e até a próxima!